Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Em 1999, o Habermas muda essa teoria. E essa mudança ela não é periférica, ela vai, como eu tentei identificar, ela é uma mudança que ela vai comprometer toda a sistematicidade do pensamento do Habermas. Porque o Habermas sofreu algumas críticas, né, sobre isso, né? E aí o Habermas fez uma revisão disso. E qual foram essas críticas, propriamente dita? As críticas eram na seguinte direção. Ora, será que é aquilo que nós nos entendemos através dos atos comunicativos, certo? Será que isso pode ser sinônimo de verdade? E se a gente se entender sobre alguma coisa, mas aquilo que a gente se entender não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo objetivo? Então, será que aquilo que a gente delibera, aquilo que a gente chega a um entendimento, pode simplesmente ser tido como verdade? Se lá fora pode ter alguma instância que coloca o nosso consenso, o nosso entendimento em choque, será que a verdade ela pode ser tida como um conceito essencialmente pragmático e de justificação dos sujeitos? Será que não há uma outra dimensão aí, que essa outra dimensão está para além da justificação dos sujeitos, está para além da intersubjetividade? E o Habermas aceitou essa crítica. Habermas aceitou e ele fez uma mudança, né? Como eu coloco no meu livro, eu coloco que ele aceitou essa crítica, né? Ele resolveu um problema, mas na minha maneira de ver, criou um problema ainda maior. Ele tapou um pouquinho o buraco do sistema dele, mas aumentou o buraco em outra dimensão que, na minha maneira de ver, foi muito problemática. Então, o Habermas aceitou essa crítica e ele reformulou a seguinte questão. Ele vai dizer, olha, aquilo que nós deliberamos, né, na ética e na política, aquilo que nós nos entendemos, não pode ser tido como verdade. Isso pode ser tido apenas como justificação. Há 40 anos, quando o Habermas escreveu a Teoria da Ação Comunicativa, o Habermas ele equiparava verdade com justificação. Em 1999, ele não equipara mais, ele passa a fazer essa distinção. Ou seja, aquilo que nós, na ética e na política, no mundo social, aquilo que nós nos entendemos não pode ser tido como verdade. É apenas justificação. Aí você pergunta, mas afinal, então, o que é a verdade? Então, e o Habermas vai desenvolver a seguinte ideia. Ele vai dizer, olha, verdade agora, a verdade não pertence mais ao plano ético ou político dos homens. Aquilo que eu defendia como verdade é apenas justificação. A verdade agora, o Habermas, ela está essencialmente num plano do que ele chama de filosofia teórica. A verdade está ligada ao mundo objetivo e não mais à justificação dos homens. Então, ele vai dizer, o meu conceito de verdade, ele vai afirmar assim, o meu conceito de verdade ele não estava errado, ele estava incompleto. Então, ele passa a distinguir verdade de justificação. A verdade agora diz respeito a uma dimensão do mundo objetivo. E a justificação é aquilo que está no plano dos homens, da intersubjetividade. Certo? Entretanto, qual é o gap que eu observei, né? Para responder a sua questão. Ora, se a verdade diz respeito à dimensão do mundo objetivo, como o Habermas diz, né? O que ele está chamando de fato de verdade, já que a filosofia dele, se a filosofia do Habermas ela é uma filosofia pós-metafísica, e ele agora ele separou e disse que a verdade está ligada à dimensão do mundo objetivo, ele não pode falar do mundo objetivo, ele não pode dizer o que a verdade é de fato no mundo objetivo, porque o seu quadro referencial teórico é de uma filosofia pós-metafísica, ou seja, a filosofia para o Habermas, como ele mesmo diz, a razão ela não tem a ver mais com o conhecimento dos entes, do ser. Mas como é que ele separa agora verdade e justificação e diz que a verdade está ligada ao mundo objetivo, sendo que a sua própria teoria não abre espaço para as questões do ser, para a questão do ente? Então, é aí que eu encontrei o grande gap no pensamento do Habermas. Não sei se deu para entender. Espera um pouquinho, Juliano. Eu quero voltar numa pergunta que eu achei interessante, aí, seguindo a espinha dorsal da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu tinha te perguntado se ele tinha permanecido fiel ao pensamento pós-metafísico dele. Me parece que, me corrija,
por gentileza, se eu estiver equivocado, que ele permaneceu, mas deixou um rastro, deixou um vazio aí. Foi isso, então? Sim, na minha maneira de ver, sim. Porque ele intui algumas questões que são da ordem da metafísica. Quando você fala de conhecimento do mundo objetivo, certo? Você está intuindo questões ontológicas, questões do ser, questões estruturais do mundo. Mas ele não pode seguir adiante, por quê? Porque o conceito de razão do Habermas, na minha maneira de ver, como é um conceito essencialmente comunicativo, deliberativo, como é que você pode imputar ao mundo objetivo a categoria da verdade se você também não pode conhecer esse mundo objetivo? Ok. Juliano, ele fez, no pensamento dele, ele fez observações sobre o fenômeno religioso. Isso. Né? Ele fez observações. E ele estabeleceu um diálogo entre o secularismo e o pensamento religioso. Isso. Ele estabeleceu esse diálogo sob o ponto de vista de observação de fenômenos religiosos. Isso. E como é que foi isso? Pois é, o Habermas, então ele, a partir do início do século XX, né, sobretudo naquela época dos atentados ao World Trade Center, né, ele teve uma virada muito grande que ele começou a debater o tema da religião, certo? E a relação da religião com o secularismo na democracia. E o Habermas, ele fazia parte, né, daqueles grupos de intelectuais que tinham uma visão extremamente secularista, né, da religião. Ele morou nos Estados Unidos? Ele foi professor visitante nos Estados Unidos, né? Tá. Ficou um tempo lá. Então, ele considerava, não só o Habermas, mas grande parte dos intelectuais europeus, eles tinham aquela visão de que com a modernidade, né, com o processo de secularização, a religião ia diminuir e a religião ia ficar basicamente restrita à esfera privada dos indivíduos, né? Sofria um processo de desencantamento do mundo, né? Para usar um jargão aqui do Weber. Desculpa, eu vou fazer um parênteses aí. Não faltava razão, né? Porque o século XX foi um desafio para o próprio cristianismo, falando-se da religião cristã. Haja tragédia uma atrás da outra, né? Isso. Holocausto. Olha aqui o que eu estou lendo, só mostrar sem interromper o conceito de Deus após Auschwitz. Do Hans Jonas. Eu estou lendo, mas não vou desviar, muito bom. Quem sabe uma hora a gente volta a falar sobre ele. Desculpa. Mas tem a ver com essa questão do Hans Jonas também, que ele aborda no livro. Tem sim. Tem a ver. Continue. E aí o Habermas, ele fazia parte, né? Essa é uma visão que era basicamente consenso na sociologia da religião, na teoria crítica, de que com o avanço da modernidade, da secularização, a religião ia diminuir. E o que a gente viu foi praticamente isso não aconteceu, né? E aí o Habermas participou desses debates, né? O Habermas é um autor que praticamente debateu com todos os grandes intelectuais de seu tempo. Essa questão da religião, por exemplo, ele debateu com o então teólogo Ratzinger, né? Antes de ser papa, ele debateu com Ratzinger, né? Existe um livrozinho do Habermas com um debate com Ratzinger, né? A dialética da secularização, né? Um debate entre o Habermas e o Ratzinger. Mas o Habermas também debateu com teólogos, né? Debateu com muita gente, né? E o Habermas também ele mudou a sua posição e ele passou a falar que a gente também depois pode aprofundar isso, em o que ele chama de pós-secularismo. Ou seja, qual foi a grande mudança? E por isso foi importante a gente falar muito da razão comunicativa, porque sem esse quadro teórico da razão comunicativa, como a gente falou no início, esse tema da religião fica pela metade, né? Então, por isso foi importante aquela primeira fala da razão comunicativa, da linguagem, para situar a questão da religião. O Habermas viu, evidentemente, que a religião não acabou, né? Mas ele diz que nós precisávamos encarar esse fenômeno da religião com mais profundidade, certo? Com mais profundidade. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.